Nova Manhã. Conexão Brasília com Diego Amorim. Mente afiada, voz afinada e tudo pronto para o nosso resumo da semana com o Diego Amorim, que é claro, ele fala sobre os principais acontecimentos que mexeram com a política nacional, com os bastidores em Brasília, sempre com uma pitadinha de música, afinal estamos na Nova Brasil FM. Bom dia, Diego. Bom dia, Michele, bom dia a você, bom dia ao Mauro, bom dia aos nossos ouvintes musicais da Nova Brasil e em todo o país. Hoje eu começo respondendo a pergunta que você fez ontem, Michele, no finalzinho da coluna, e a gente perdeu a conexão, né, sobre como fazer então para que esses bons políticos consigam ter vida, né, ter uma vida validade, útil. Vida útil, exatamente, ter uma validade dentro do Congresso Nacional. Olha, esse é um grande desafio, né? É muita gente, sobretudo na Câmara, são 513 deputados, aquele que faz a coisa direitinho, que trabalha direitinho, ele tem que sambar e cantar mesmo para chamar atenção ali no plenário. Mas o que eu costumo dizer é que é preciso, num primeiro momento, entender o cenário da política brasileira, quando esse político bem intencionado chega, e no segundo momento ele não pode ser tão ingênuo, ele não pode ser tão, digamos assim, ufanista. Eu acho que o nosso ouvinte vai entender. Ele tem que, num segundo momento, escolher quais as lutas ele vai querer lutar. Não vai dar para, num mandato de 4 anos, um político que nunca entrou na política querer mudar todo o sistema brasileiro, tirar o Arthur Lira da presidência da Câmara, acabar com as emendas de relator. Talvez ele não consiga isso. Ele vai ter que ir escolhendo as lutas que ele vai querer lutar, aquelas que estão ao alcance dele, e não é fazendo concessões, não é virando as costas para os seus valores de forma alguma. Pelo contrário, é com os valores muito bem definidos e tendo a convicção do que ele quer e do que ele acredita para a política, e fazendo o jogo. A gente tem medo dessa expressão, mas é preciso fazer o jogo. É fazer o jogo de sentar com esses caras, conhecer esses caras e ir mudando o ambiente com a sua postura. É um pouco do que a gente faz na nossa vida também. Quando a gente é do bem e está rodeado de pessoas que não são muito do bem, a gente vai tateando e vai tentando fazer essa influência do lado bom para o lado ruim, digamos assim. Então eu diria que é preciso olhar para políticos tradicionais como Eduardo Cunha, Romero Jucá, Renan Calheiros, e ver o que nessas pessoas de características se tem para se ganhar essa influência, mas fazendo algo que seja bom para o país sempre, né, digamos assim. Mas, diante de tudo isso, eu lembrei, e hoje eu vou fazer uma coluna musical, uma homenagem a Oswaldo Montenegro, que vai estar aqui em Brasília no próximo dia 4 de fevereiro, com o apoio cultural da Nova Brasil FM aqui em Brasília. Então eu vou hoje cantarolar só músicas que são cantadas na voz também de Oswaldo Montenegro. Para este primeiro momento eu lembrei de Faça uma lista dos sonhos que tinha, quantos você desistiu de sonhar, quantos amores jurados para sempre, quantos você conseguiu preservar, quantas mentiras você condenava, quantas você teve que cometer, quantos defeitos sanados com o tempo eram o melhor que havia em você. Então, muitas vezes o político, me permita essa expressão essa hora da manhã, o político virgem, né, quando chega em Brasília para o seu primeiro mandato, ele encontra esses dilemas dentro de si, e aí é preciso um tempinho para ir maturando, pisando em ovos em Brasília, até você encontrar ali o rumo do seu mandato. O segundo assunto, Mauro e Michele, é Arthur Lira, que está favoritíssimo para ser presidente da Câmara por mais 2 anos. Nós teremos as eleições internas aqui no Congresso Nacional no próximo dia 1º de fevereiro. Semana que vem a coisa começa a acontecer aqui em Brasília para valer. E o Arthur Lira, 2 anos atrás, sentiu o cheiro do bolsonarismo no ar e se vendeu como tal, como alguém que era bolsonarista, se aproximou do Palácio do Planalto em meio à pandemia, percebendo, esperto politicamente que Jair Bolsonaro estava com ódio do Rodrigo Maia, que era ali o seu principal adversário, o grupo político do Rodrigo Maia. Ele, então, se aproxima do Bolsonaro, mas quem conhece Arthur Lira sabe que ele nunca foi bolsonarista, nem aqui, nem no Alagoas. E se foi um erro Arthur Lira se aproximar de Jair Bolsonaro, foi um erro que deu certo para ele, porque acabou projetando, acabou fazendo chegar ao topo da Câmara
E quando você está no topo, é mais fácil você continuar no topo, pelo menos por um tempo na política, e é isso que deve acontecer. Salvo alguma surpresa muito grande, o Arthur Lira não vai ser reeleito para o comando da casa. Então, para esse momento e essa relação do Arthur Lira com o Jair Bolsonaro, eu imagino o Lira cantando assim para o Bolsonaro lá nos Estados Unidos. Você foi o maior dos meus casos, de todos os abraços, o que eu nunca esqueci. Você foi dos amores que eu tive, o mais complicado e o mais simples para mim. Você foi o melhor dos meus erros e a mais estranha história que alguém já escreveu. E aí tem outro trecho que é assim: você foi a mentira sincera, brincadeira mais séria que me aconteceu. Foi isso, o Arthur Lira nunca foi um bolsonarista, ele fez essa aproximação do Bolsonaro pensando ali no seu lado ali e acabou dando certo. Vamos em frente, o terceiro assunto é o caos na Fiesp. Que coisa, né? O Josué Gomes, filho do ex-vice-presidente José Alencar, já falecido, assumiu o comando da Fiesp. O pessoal está tentando tirar ele de todo jeito lá do comando da Federação da Indústria de São Paulo. Uma confusão, e aí agora parece que chegaram as informações de bastidores, nas colunas políticas mais empresariais, de que a coisa agora pacificou, mas enfim, isso vale para toda a questão política, né? Quando você chega na política e tem uma disputa de poder, uma disputa de espaço, e claro, a Fiesp também é uma entidade muito política, é quase assim, não tem muita amizade, né? Ninguém é de ninguém, todo mundo é de todo mundo, e não tem 10 mandamentos que conciliem, né? Isso vale aqui para Brasília, para o Congresso e também para a Fiesp. Em relação a isso, eu lembrei de uma música que não é do Oswaldo, claro, mas ele também canta, que é a seguinte: o que será que dá dentro da gente que não devia, que desacata a gente, que é revelia, que é feito uma aguardente que não sacia, que é feito estar doente de uma folia, que nem 10 mandamentos vão conciliar. E aí, às vezes, não tem jeito, às vezes é até dentro da bancada evangélica, onde o pessoal procura viver em tese os 10 mandamentos, que tem muito desacato, muita aguardente, muita folia por aqui. Boa. Outro personagem da semana que eu acho que é muito interessante o nosso ouvinte perceber ao analisar a política brasileira é um cidadão chamado Gilberto Kassab, presidente do PSD. O Gilberto Kassab, ele ganhou a eleição no ano passado em São Paulo, apoiando Tarcísio de Freitas, ele ganhou a eleição no Brasil, apoiando Lula, ele vai ganhar a eleição da Câmara, apoiando Arthur Lira. Ele deve ganhar aí, o Arthur Lira é favoritíssimo, o Rodrigo Pacheco no Senado eu diria que é favorito, fazendo essa diferenciação pequena à reeleição. Mas o Pacheco é do PSD de Gilberto Kassab, então a impressão que dá é que o Kassab está sempre ganhando, o Kassab nunca perde. É como se ele tivesse compreendido a marcha e está tocando em frente. Então, para o Kassab, nesse seu pragmatismo político, a despeito dos juízes de valores que muitos fazem, eu lembro de uma outra canção que o Oswaldo Montenegro canta, que também não é dele, mas que acho que o nosso ouvinte já percebeu: penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. A impressão que eu tenho é que o Gilberto Kassab, ele é a estrada da política. Né? Diego, me permita dar um pitaquinho aqui, porque Por favor. o aniversariante do dia, do Djavan, aí poderia ser aquela lá: teus sinais me confundem da cabeça, os pés, mas por dentro eu te devoro. Muito bom, Michele. É isso aí. Às vezes a gente fica sem entender. Tem uma foto que eu vi esses dias no jornal, eu estava olhando num site pelo meu celular e eu dei um print, tá no meu rolo de câmera, e toda vez que eu vou conversar com alguém sobre política nesses últimos dias, eu procuro lá rapidinho, que é uma foto recente, e mostro. É a foto em que no dia 9 de janeiro, o dia depois dos atentados aqui em Brasília, os governadores vieram para cá, incluindo o Tarcísio de Freitas, e aí tem uma foto do Tarcísio
com o Lula e o Kassab. Então, assim, para mim essa foto, ela é muito emblemática, né? Tá ali um bolsonarista, tá lá o Lula e tá o Kassab. O Kassab é o caminho, sempre para chegar, o Kassab é esse caminho. Então vou dar um pitaco também aqui. Eu botaria outra música, eu botaria o Bezerra da Silva cantando Malandro é malandro, Mané é mané. Impressionante como todas as músicas cabem bem nesse caso, né? Essa aí vai entrar naquela lista que eu vou ter aqui, Mauro, de coringas, né? Essa vale para muita gente. Nas sextas-feiras que eu não consegui ter nenhuma inspiração, eu vou nessas duas. Vamos seguindo, tem mais 2 assuntinhos aqui pra gente finalizar. Uma é o Bolsonaro, que pediu para ficar um pouco mais de tempo na casa de um lutador lá nos Estados Unidos. Ele está sendo pressionado aí ainda, claro, pelas investigações que envolvem os desdobramentos dos atos de 8 de janeiro, a crise dos indígenas na terra Yanomami, a pressão grande sobre todas essas informações que estão sendo divulgadas nos últimos dias sobre os gastos com cartão corporativo. E eu imagino que o Bolsonaro esteja pensando em um monte de coisa, tendo devaneios tolos, culpando pessoas, e com saudade daquelas lives em que toda semana ele colocava um monte de pedaço de jornal em cima da mesa, né? E fazia aquelas lives intermináveis dele. E para isso, então, eu lembro de uma outra música que o Oswaldo Montenegro canta muito bem, que é: eu desço dessa solidão, espalho coisas sobre um chão de giz. Há meros devaneios tolos a me torturar, fotografias recortadas em jornais de folhas, a miúde, por aí vai. Quando eu vi essa é difícil de cantar, hein? Essa é bem difícil achar essa afinação bonita aí. Eu quando vi fotografias recortadas em jornais, eu lembrei da live, mais e meio. Eu só não quero ficar ouvindo essa música que é tão linda. Meu Deus. E lembrando do Bolsonaro o tempo todo. Meu Deus. Por favor. E a gente termina, então, dizendo que depois de mais de uma semana pesada em Brasília, apesar de tudo, a gente precisa se convencer de que, às vezes, para fazer um samba com beleza, é preciso um bocado de tristeza, e ser alegre ainda é melhor do que ser triste, porque a alegria é a melhor coisa que existe. Mas, para isso, eu vou deixar que o Oswaldo cante pra gente. Solta o som do Oswaldo, por favor. Muito bom, Diego Amorim, com o resumo musical da semana toda sexta-feira. E o Diego está com a gente de segunda a sexta, trazendo os principais assuntos na Conexão Brasília. Diego, obrigado por hoje. Bom fim de semana para você. Um ótimo fim de semana. Um abraço. Valeu. Nova manhã. Conexão Brasília com Diego Amorim.